Boa noite! Hoje estamos no segundo dia da nossa Semana Nacional das Raças Cimental e Sim Brasil. Com certeza é momento de levar conhecimento técnico sobre o uso das raças para todo o Brasil. Você sabia que o cimental é a segunda maior raça do mundo e a única que pode ser realmente chamada de dupla aptidão? Sim, esse é o grande diferencial. E sem perder essa qualidade de ser boa para corte e boa para leite, ela apresenta linhagens ainda mais especializadas para essas vertentes. O que significa isso na prática? Um cimental de corte irá ter uma boa produção de leite, o que lhe garante a fama de ter uma excelente habilidade materna, um creep feeding ubre. Uma cimental de leite irá produzir um bezerro muito pesado e por aí afora. Converse com os nossos técnicos da associação. Após o show de informações do cimental no corte, que nós ouvimos ontem, hoje vamos falar sobre o cimental para o leite. Mas quais são as qualidades do queijo produzido com leite das vacas com sangue cimental? Há realmente maior produtividade? São especiais esses queijos? Vamos saber tudo isso e muito mais com quem conhece sobre o assunto. Para essa mesa, convidamos pecuaristas que estão à frente de seus negócios voltados para a produção de queijos tradicionais e pessoas que estão começando. Martin Breuer, da Fazenda Santa Luzia, e o Biratã Ferreira, da Cimental Schwanfer, ambos aqui do interior de São Paulo, da região de Itapetininga. E para moderar essa conversa, eu deixo a palavra com o nosso vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores, Dr. Rogério Savaia, que irá conduzir essa rodada de altíssimo nível técnico e muito prático. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui na véspera das grandes finais da nossa exposição nacional. Eu estou com, além de dois grandes criadores do cimental, dois grandes produtores de queijo da mais alta qualidade. Eu quero convidar aqui para a gente, para a nossa conversa, o Biratã Rocha, do Cimental Schwafer, e o Martin Bauer, da Santa Luzia, grande produtor de queijo. Quero convidar vocês dois para essa conversa aqui, para a gente falar do desafio do leite e como o cimental ajuda esse desafio a ficar muito mais simples e muito mais prazeroso. Boa noite, Bira. Boa noite, Martin. Boa noite, Rogério. Boa noite, Martin. E toda a equipe que está nos ajudando aí na divulgação dessa raça maravilhosa. Eu acho que a nossa curiosidade dentro do leite é igual de qualquer outro criador, independente da fase que ele está, né? Então, eu queria que vocês dois são grandes craques na criação do cimental, começando aí você, Bira. Eu sei que você cria o seu cimental a pasto. Conta para a gente como é que é essa criação do cimental da linhagem alemã criada com você aí a pasto. Bom, inicialmente eu participei há 20 e poucos anos atrás, né? Através de alguns amigos, conheci a raça cimental. Isso daí é uma coisa fantástica, né? Eu já havia tido um primeiro contato com essa raça há 40 anos atrás, aproximadamente, talvez, até mais um pouco, né? Onde tive um professor, na época de faculdade, final de faculdade, pós-graduação, essas coisas, que ele dizia que no Brasil você tem que ter um foco no soja, óleo soja. E eu diria, complementando, que óleo cimental a todos os produtores, seja para carne, seja para leite, né? Bom, e como que é lá no o leite lá com você? Como é que você maneja o seu gado de leite lá na sua propriedade? Então, bom, o gado de leite, na verdade, eu não tiro leite para venda. Todo leite é para consumo interno. Inicialmente, agora, com o novo projeto para a produção de queijo, né, e os bezerros, consequentemente. Tiro leite uma vez por dia só. E aos domingos, não. Então, deixa os animais sempre a pasto, com chuva, com sol, etc. Ajuda um pouco na alimentação, é para o inverno, com um pouco de mínimo de ração possível, para alguns apenas, né? Aqueles que estão em fase de lactação. Então, isso tem dado um bom resultado, sabe? Bom resultado em termos de quantidade e qualidade. Nunca tive problemas grandes, alguns pequenos, né?
mas mastite muito pouco, raramente. Então, isso tem ajudado muito nesse projeto de agregar coisa com Eu, relação ao leite e ao queijo. eu lembro que uma vez eu vi você falando que você não sabia o que era um problema de casco, né? Nunca tive problema de casco. Nunca Olha que tive. beleza. Né? Nunca tive isso. Né? E, Martim, Então, você é uma história ambulante aí do Cimental. Eu sei que o Cimental se confunde aí com a história aí da Santa Luzia. Conta pra gente aí como é que é essa vida de cimentalista. Eu sou eu ia dizer um adepto, mas é um adicto do cimental. Então, é uma raça que, para mim, é definitiva. Eu acho que ela é completa e ela atende a todas as minhas necessidades, né? Pela versatilidade, pela produtividade, né? E a gente tem uma ligação muito antiga já, né? Meu pai começou a criar cimental em 76, no final de 76, e a partir de 77, 78, a gente importou algumas novilhas da Áustria, e esse foi o começo real, porque antes a gente usava alguns sêmens brasileiros já para inseminar animais mestiços, né? Então, a partir de 76, 77, 78, começou a nossa criação, né? A gente tinha holandês e cimental juntos, a gente criava as duas raças. Inclusive, eu fiz o primeiro cruzamento de holandês com cimental naquela época, meio de brincadeira, né? E hoje em dia já virou uma raça, o finlandês, né? E inicialmente, a gente só produzia leite. O queijo veio bastante tempo depois, por causa da conjuntura difícil do leite, que, aliás, continua até hoje, né? Não existe uma segurança muito boa para quem é pequeno produtor, né? Só para os grandes. Então, o queijo apareceu a partir dos anos 90, que a gente precisava procurar uma alternativa para sair desse ciclo vicioso que era a relação com o laticínio, né? Que pagava quanto queria, quando queria e se pagava, né? Então, era muito, muito ruim. E aí, em 2001, a gente obteve o nosso registro, o CISP, né? Que tem uma inspeção. Inclusive, nós somos a primeira queijaria artesanal do estado de São Paulo, né, da época de 2001. E, desde então, foi um caminho bastante difícil inicialmente, porque não existia queijo artesanal, praticamente, né? Ninguém conhecia isso. Aliás, era mal visto, né? Então, demorou anos para a gente mudar a cabeça do consumidor e ele aceitar esses queijos feitos de uma forma não industrial, né? Que é uma escala menor e tal. Bom, basicamente esse é o trajeto inicial. A história é longa, eu podia ficar falando bastante tempo aqui, os altos e baixos, muitos tombos e muitas levantadas, né? E cá estamos aqui. Hoje a gente está com uma marca relativamente conhecida, chama Queijo com Arte, é a nossa marca, e é feito exclusivamente com leite de vaca cimental. Eu sou um fãzão do seu queijo, minha esposa sempre, eu já conheço todos os queijos da sua marca, né? Todos os que foram, e vale a pena lembrar que tem queijos lá campeões mundiais, né? Nas melhores competições, e realmente são muito bons, são queijos excelentes e estão vendendo aqui em São Paulo nas melhores casas, nas casas mais caras, viu, Martin, dos queijos. Por isso que eu vou direto aí na fonte comprar de você, né? E eu estou aqui melhor. Hoje, eu vou mais tirar dúvida do que eu vou falar, porque eu estou com dois craques aqui. Lá na fazenda, a gente começou a criar o cimental uns 6, 7 anos atrás, e lá a gente faz leite intensivo, né? O gado é mais confinado, e no começo foi com gado holandês, e hoje, em sua maioria, é gado cimental. E o que eu percebi, eu quero saber se vocês também percebem isso, é a facilidade da saúde do animal. Porque o holandês é um excelente animal para a produção do leite, mas eu tive muita dificuldade com manejo em relação à saúde, mastite, casco, né, reprodução.
E o cimental ele me trouxe muitas vantagens, muita economia nesse caminho. Como o leite, a gente conta centavos, né? Tem que ser na ponta do lápis, centavos. Essa economia com medicamento, no manejo, traz resultado financeiro para a gente. Como é que é lá, Bira? Para você isso também é assim? Você tem o gado de bastante saúde? Como é que é lá? Então, o gado ele tem uma saúde fantástica, sabe? Gasto com medicamento, eu acho que é o mínimo possível, né? Basta o controle com carrapato. Isso aí está sendo tranquilo, né? Não tem nenhum problema adicional e não perco animais por causa disso daí, né? Agora, a criação minha, ela é mais a pasto, sabe? Eu tenho alguns animais que estão produzindo leite que ficam mais próximos, que têm a alimentação complementada com um pouco de silagem e ração. E os demais no pasto, seja as vazias, seja aquelas que estão prenhes, né? Então, e mesmo os bezerros, depois de desmame, é pasto direto, tá certo? Então, isso tem tido bastante sucesso em deixá-lo de uma maneira mais livre, né? E menos confinado, né? O meu negócio não é leite, não é a produção de leite, mas sim como um produto para que se desenvolva esse novo projeto que seria o queijo, que a minha esposa está iniciando essa situação. No município não temos, sim, a questão da inspeção municipal, apesar de ter uma lei já aprovada, isso ainda depende de regulamentação, etc. Então, nós não comercializamos, não vendemos, tá certo? Estamos em fase de teste, aprimorando fórmulas, etc., né? Então, isso tem sido bastante gratificante, sabe? Uma produção de leite, uma média aí de 20, 30 litros a pasto, muitas vezes, né? Então, sem dúvida, é uma raça que merece atenção, merece respeito, que eu acho que é uma das melhores raças que existe no mundo, né? Também concordo. E, Marte, como é que é lá na Santa Luzia? Toda a produção de leite é focada para o queijo? Os animais ficam lá, comem pasto? Como é que é? Na verdade, nesse tempo todo, eu já passei por várias formas de exploração, né? Desde exclusivamente a pasto até semi-confinado. Na medida em que você tem um negócio onde você precisa de retorno financeiro, porque eu vivo disso, né? Minha atividade integral, eu pago todas as minhas contas com a minha produção, eu preciso, obviamente, profissionalizar o sistema de exploração. Então, hoje a gente trabalha com pasto nas águas e suplementação na seca, né? Hoje, né, a gente usa silagem, né, a gente usa feno, a gente usa capineira ou só pastagem, dependendo do que tiver disponível. Antigamente, a exploração era bem mais simples, até porque o baixo retorno do leite não me dava a possibilidade de investir muito. Então, como agora eu tenho uma relação de compromisso com o consumidor, a gente precisa prestar atenção em detalhes, né? Então, o queijo nosso a gente fala artesanal, mas na verdade ele tem ele é padronizado, né? Cada produção tem que sair igualzinho. Então, você precisa ter controle de qualidade do leite, controle de procedimento, de processos na produção, na maturação, conservação, transporte, tudo, né? É uma agroindústria, uma pequena agroindústria, né? Então, ela tem várias etapas e todas elas precisam ser seguidas com muita atenção, né? E precisão. A gente faz muita conta, né? Você tinha falado da holandês com cimental, acho uma coisa muito importante. Por que o cimental para fazer queijo? A raça holandesa é uma raça especializada, né? Não existe raça no mundo que dê mais leite do que a raça holandesa. Só que ela é muito exigente,
É como se fosse uma Ferrari, né? Uma Ferrari, você não anda com uma Ferrari na rua de terra. Você precisa de asfalto, né? Então, se você não tiver, com o holandês, se você não tiver uma média de 40, 50 litros, esses valores, eles mudaram através dos tempos, né? Hoje em dia, eu acho que todas as criações sérias de holandês produzem 40, 50, 60 litros de média, eu acredito, né? Como o cimental é um animal mais rústico, ou mais forte, vamos dizer assim, né? Porque rusticidade é um termo relativo, né? A gente pode aplicar ele ao zebu. Né? A produção e a rusticidade são características inversamente proporcionais, né? É impossível você ter um animal produtivo e rústico ao mesmo tempo. Então, ou você tende para um lado ou para o outro. E aí entram todas as técnicas de controle, né? Inclusive carrapato e tudo mais. O cimental também tem uma média de produção leiteira diária alta. As minhas vacas não produzem tanto quanto do Bira, né? A minha média deve estar em torno de 18 a 20, talvez, e eu nem busco uma média de produção muito alta, né? Porque os sólidos, eles são... Na medida em que você aumenta a produção de leite, a produção em si, os sólidos não necessariamente acompanham. Então, como a gente quer mais sólidos, o volume para nós ele é importante, mas ele é secundário. A importância não é primária, é secundária. Então, a gente prefere ter animais com uma produtividade um pouquinho menor, tá? Em torno de 15, 20, talvez. Eu tenho vaca de 25, 28 litros também, mas não é a média. São algumas mais melhores. Né? Então, a gente procura otimizar os sólidos, que já é uma característica natural do cimental. O cimental, na realidade, é a raça leiteira com os maiores sólidos do mundo. Não existe outra raça leiteira com tanto sólido como o cimental. Né? Nenhuma. Talvez chegue perto, mas passa nenhuma. A gente pode ter animais, vaca cimental, eu já tive quase 15%, 14,8% para ser exato, de sólidos totais. E para a produção de queijo, isso é fundamental, porque quando você faz queijo, a única coisa que te interessa são os sólidos, porque o resto vira soro e ele não é aproveitado, a não ser que você faça ricota ou alguns subprodutos. Então, quando a gente tem uma porcentagem alta de sólidos, a gente vai ter uma produção maior de quilos de queijo, né? Que é o que importa, que é o que a gente vende é o queijo que é feito dos sólidos, né? Lactose, gordura, proteína, principalmente proteína. O fator principal para a produção de queijo é a proteína, por isso que chama queijo vem de caseína, né? Então caseifício, né? O pessoal falava antigamente caseifício, onde mexe com a caseína, que é a que se transforma em queijo, né? Na massa. Um outro fator muito importante do cimental é a persistência leiteira. Então, além da raça ser produtiva em termos de volume e rica em sólidos, as vacas têm uma persistência leiteira diferenciada, né? Igual à raça holandesa. Inclusive, comparando novamente holandês com cimental, eu diria que a única diferença entre as duas raças elas são semelhantes em vários aspectos, inclusive na persistência, né? Então, a única diferença seria o volume de produção, que na Europa nem é tanto, porque na Europa as vacas cimental, existem N vacas na Europa que eu já vi com produção vitalícia de 100 mil quilos e tal. Então, ela é equivalente. Aqui no Brasil, ainda vai demorar um pouquinho para chegar nisso, mas logo mais a gente chega lá. Então, a persistência leiteira, ela é fundamental. Quer dizer o quê? Que a curva de lactação, ela decai mais lentamente. Então, você tem, ao longo da lactação, que pode ser de 10 a 12, 13 meses, você tem uma produção relativamente constante ao longo desse tempo. E isso, por exemplo, nas raças zebuínas, não é possível. As raças zebuínas produzem leite durante 6 meses, 7 meses no máximo, se chegar lá. Então, se você fizer um gráfico de produção,
mesmo uma vaca zebuína que produz lá os seus 30, 40 litros no início, essa produção decai rapidamente. Com 5 meses de lactação, ela não tem nem a metade disso. Então, a persistência leiteira das zebuínas é menor. Então, essa é mais uma vantagem para o cimental, além dos sólidos. Então, eu diria que a raça ideal para fazer queijos é a raça cimental, mais do que Jersey, mais do que Girolanda, né? Cada raça tem as suas vantagens, tal. Mas essa associação de persistência com sólidos, com teor de sólidos, isso faz a diferença depois. A gente fala assim, faz a diferença no bolso, porque a gente trabalha com prazer, mas a gente precisa ter retorno financeiro. E aí entra a grande diferença. Na Europa, o cimental é a raça, eu acho que é a raça alpina europeia, talvez, eu acho que mais ligeira da Europa e do mundo, vamos dizer assim. Porque a maioria dos queijos nos Alpes ou é cimental ou é pardo suíço. Então, o cimental é a raça ideal para fazer queijos, porque ela tem ossatura forte, sobe e desce montanha, ela é rústica, relativamente rústica em termos europeus, né? Opa, desculpa. Né? E aqui no Brasil, a gente tem o único porém que a gente tem que olhar muito bem é a questão do carrapato. Né? Existem, inclusive, linhagens já resistentes ao carrapato, a gente está fazendo alguns experimentos aqui com o gado do mamado, tem um touro dele aqui agora, então estou fazendo uma experiência para ver se os descendentes são mais resistentes ao carrapato. Mas, dentro de um sistema de produção, o combate ao carrapato é inerente, né? A gente tem que fazer isso daí, e a gente tem que... Existem alguns... Esse problema do carrapato é um problema geral, qualquer gado mais especializado, ele tem essa tendência, né, de ser mais suscetível ao carrapato, e você tem que fazer as medidas necessárias para você manter o gado limpo. Bom, eu estou divergindo um pouquinho aqui, mas eu só queria dizer que o cimental tem essas características, são fundamentais, e eu diria, para quem está interessado em fazer queijo, a raça cimental deveria ser a primeira raça a ser considerada. Foi uma aula, né? A gente teve uma aula agora, né, Bira? Uma aula de queijo, de leite. Tá? Porque o resumo o cimental, ele produz o tanto de leite que você quer, né? Então, você consegue, desde de manejos a pasto até manejos intensivos, subir essa média de leite de uma maneira muito efetiva. O leite é de extrema qualidade. O gado, ele é fértil, então a persistência leiteira também é muito importante e no cimental é muito marcante. Uma dúvida que eu tenho, principalmente vocês que são focados no queijo, está muito na moda, principalmente aqui em São Paulo, a questão do A2A2. E a gente sabe que o cimental é uma raça que também, do mesmo jeito que tem essa persistência leiteira rica em sólidos, ela tem muita desse gene A2A2. Como é que você pensa nisso para o futuro, Bira? Você também, Martim? Vocês vão se ater a isso? Vão procurar linhagens nesse sentido de A2A2? Ou isso você acha que vai demorar para pegar? Não, isso já faz parte de algumas fazendas, né? Esse estudo, né? Esse acompanhamento do A2A2. Eu não tenho isso ainda, né? Talvez até tenha animais com essa característica, né? Mas eu não tenho. Mas a meta para esse início de ano é começar a analisar esses animais, inclusive touros, porque eu trabalho com inseminação e repasse com touros, de minha produção. E você, Martim? Agora, eu só gostaria só de complementar com relação ao Martim, a questão da longevidade. Eu tenho vacas de 14 anos que pariu agora, recentemente. Eu acho que um animal holandês, talvez na vida útil dela, consiga dar 3, 4 partos. O cimental, com certeza, 8, 9, né? Dependendo das características do animal, mas são animais longevos, né? E também com relação ao subproduto, que é o bezerro, que é o macho. Isso aí tem um valor diferenciado com relação às demais raças.
sem dizer o meio-sangue com as demais raças, né? Hein, Martim? E o A2, Tem mais um A2? detalhe que eu esqueci, só antes de falar do A2A2, tem mais um detalhe que eu esqueci de falar. A raça cimental, ela tem uma tendência inata a ter um valor de célula somática menor, tá? Então, isso, logicamente, que depende de medidas de higiene e tudo mais, mas se você colocar animais de diferentes raças nas mesmas condições de higiene, estatisticamente é mais provável que o cimental tenha CCS menor do que as outras raças, tá? Isso é um dado já obtido por estudos, isso é comprovado. Isso, inclusive, é muito importante, porque na medida em que o valor de CCS é mais alto, você tem perda de sólidos durante a produção, né? Tem até uma tabelinha que diz que, dependendo, se você tem lá, eu não sei os números de cor agora, né, mas se você tiver, além de 500 mil, 600 mil, né, você tem X quilos de perda de massa, então isso dá para ser calculado. Então, quanto menor a CCS, melhor também é o rendimento. Sobre o A2, eu não estou dando muita importância para isso no momento. Eu acho que o A2A2 é muito importante para a produção de leite fluido, tá? Aí sim, que é uma tendência de mercado de se explorar o A2A2. Para queijo, eu ainda não vi uma necessidade, né? Então, eu acho que é uma coisa que não é assim essencial para mim. Até eu tenho algumas dúvidas técnicas ainda que eu não consegui resolver, que a pergunta é se a característica A2A2, se ela se mantém depois da pasteurização ou depois do trabalho dentro da queijaria. Porque o A2A2 é uma característica, eu não sei exatamente aonde, mas em algum ponto da molécula de caseína, existe uma certa ligação, que eu não sei especificar agora, e com a transformação do leite da caseína, isso é uma coisa que eu já perguntei para alguns técnicos e existem respostas diferentes. Alguns dizem que sim e outros dizem que não. A pergunta era, a característica A2A2, ela se mantém no queijo ou ela se perde? Né? Então, enquanto eu não responder essa pergunta, que é uma pergunta difícil, eu não vou investir muito na questão A2A2. Mas, diga-se de passagem, que o cimental tem existem muitos touros A2A2 já, muito mais do que em outras raças. Tá? Então, o A2A2 ainda está presente. Mas, como eu falei, ele é importante para o leite fluido, por uma questão de mercado. Para o queijo ainda vai depender de algumas elucidações aí que eu não pude ter. Então, eu não estou dando uma importância primordial para isso no momento. Boa. Queria chamar a atenção para o último, de que até o Bira chamou atenção para isso. A raça cimental, ela é de base, é uma raça de dupla aptidão, né? São animais bastante musculosos, além de bastante produtores de leite. E nas cadeias leiteiras, o bezerro macho costuma ser um problema, né? Que são bezerros que crescem devagar, economicamente eles não são muito viáveis. Na nossa raça, eles são bastante viáveis, né? Principalmente se a gente tiver cruzas com zebu, cruzas até com holandês. Você aproveita isso lá, Bira? Você aproveita, Martin? A gente fez um estudo lá na fazenda com meio sangue cimental com holandês no trato com o grão inteiro. Até foi um pessoal de fora da fazenda que fez esse estudo para não ter nenhum viés. E com todos os índices econômicos, eles entraram com 4 meses e saíram do programa com 14 meses e foram extremamente lucrativos financeiramente, né? Então, eu queria saber de vocês como é que se isso é importante, se isso ajuda o pequeno, médio produtor a ter um 13º, 14º, 15º salário. Bom, pode ir, Bira. Tecnicamente, eu tenho alguns animais zebuínos, né? Que eu cruzo com o touro cimental. Então, o subproduto ou produto
sejam fêmeas que eu estou reservando para barriga de aluguel, receptoras. Né? E os machos engordam e rapidamente você tem mercado sempre para isso aí. Né? Agora, os demais da raça cimental, todos são PO. Então, eu preparo para venda como touros, né? E seguro algumas fêmeas. Isso que é importante salientar. Você tem o cimental que é voltado para o leite e põe o touro em cima de vaca zebu e dá extrema produção de carne. Não é isso? Sem dúvida. Opa, cada bezerro espetacular, sabe? E vacas, assim, fracas, vamos dizer, fracas não, médias, né? Os bezerros que nascem é uma coisa muito superior, né? Não chega a ser como um bezerro do próprio cimental PO, né? Mas, sem dúvida, são animais, assim, fantásticos, e tem um mercado com muita liquidez, né? E lá na Santa Luzia, Martim? Como o meu foco o leite, né, o queijo, são as vacas produtoras de leite, o macho eu engordo ele, sim, sem dúvida nenhuma, né? E eu estou agora querendo produzir touros. Eu já produzo alguns, né? Mas a seleção tem que ser muito rigorosa, né? A gente não consegue aproveitar tudo. Então eu diria que mais ou menos 10% dos machos podem ser touros, né? De qualidade. E nós estamos programando, eu estou querendo fazer uma coisa um pouco mais completa, com andrológico e tudo mais. No momento não estou fazendo. A maioria dos meus machos eu vendo ou recria, né, ou como um pouco além, né, com 1 ano e meio. Não faço engorda, não faço terminação. Eu não consigo fazer. A atividade leiteira ela é muito complexa e a gente tem um problema, na realidade, de mão de obra, tá? Isso é um problema muito sério, né? Valeria até uma conversa específica sobre isso. A gente não pode se perder. Então, como a gente tem muitas atividades aqui, que o campo, plantio, manutenção, ordenha, produção de queijo, né? Eu tenho uma loja, tenho um bistrô, tenho um projeto de turismo rural e tudo mais, então a gente tem que se segurar um pouquinho. Eu não consegui profissionalizar ainda a minha produção de machos, mas por exemplo, eu estou com um lote aqui que eu estou tentando vender, que ainda eu estou segurando um pouco, porque o preço não está ideal. Eu fiz a conta aqui, eles tiveram um ganho diário de peso de 800 gramas por dia. Então, é espetacular. Para mim, é um valor espetacular, né? Então, é muito promissor. E se eu conseguir desenvolver um mercado para isso, eu conseguiria talvez aumentar a minha renda em 30%, né? Além do queijo, além do leite. Então, hoje eu vendo os meus machos como corte normal, inclusive sem muito diferencial de preço, infelizmente, mas isso é uma questão conjuntural. A gente está passando uma época um pouco difícil, né? A arroba está bem baixo o preço, então não estimula muito. Mas fora isso, é uma possibilidade de rendimento muito boa, excelente, e, aliás, realmente, a característica do cimental é isso: você tem várias vertentes, né? Você tem a vertente leite, você tem a vertente carne, você tem né, fazer o derivado, o queijo, né? Você tem o macho para aproveitar, e uma coisa, não sei se o Bira falou, ele falou de longevidade, mas quer dizer também que a gente consegue aproveitar para abate vacas zeradas. Isso é uma coisa que nenhuma outra raça consegue fazer, né? Uma vaca lá com seus 10, 12 anos, no descarte, ela tem valor comercial, né? Então, isso é mais um diferencial para a raça cimental, além de todas as outras que a gente comentou aqui. Boa. Acho que a gente já está no tempo que foi estipulado para a gente, né? Acho que a conversa foi muito boa e se continua, vai longe, porque característica e qualidade a raça tem de sobra, né? Eu quero agradecer, Martim, foi uma aula, Bira. O Bira, eu sou fã do Bira, já comprei muito animal do Bira e todos na fazenda. Quando chega um animal do Bira lá, do Bira é garantido. Esse é o lema lá. Então, obrigado. E eu quero convidar
em nome da Associação do Cimental. Agora, amanhã vai ser a grande final da nossa nacional, dos animais leiteiros. No dia 27 vai ser o do corte. E também quero convidar todos para agora, no final do ano, do dia 28 de novembro a dia 3 de dezembro, o Congresso Nacional do Cimental, que vai ser em Avaré. Vamos lá, a gente vai estar junto na IMAPA, na exposição, então vai ter exposição, julgamento, palestra. Vai ser um show aí, a parte que a associação vai dar, comemorando os 60 anos da Associação Brasileira do Cimental e do Simbrasil aqui no Brasil. Obrigado, boa noite, Márcia, boa noite, Bira. Uau, excelente! Quanta informação técnica e prática de quem está nessa caminhada para a produção dos queijos artesanais. E eles são maravilhosos, né? Lembrando que a nossa próxima atividade, a partir de amanhã, será conhecer os campeões da nossa nacional. Primeiro o leite e depois o corte. Contamos com a presença de todos vocês a partir das 19 horas. E lembrando também do nosso congresso no final do ano, de 28 de novembro a 1º de dezembro, onde vamos poder conversar muito sobre as nossas raças. Teremos momentos de confraternização, leilão e muita atualização técnica. Reserve já a sua participação com a nossa associação. Uma boa noite e até amanhã!